Opa, fala pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me escutar bem? Tá bom o microfone? Tá puxando muito áudio do fundo? Como é que tá? Bom, tá beleza. Beleza? Já vou começando, explicar um pouquinho para vocês sobre o módulo DA, apresentar essa novidade aí da Ficton. Acho que a mídia está gravada, então quem não chegou até agora também vai conseguir acompanhar depois no YouTube. E deixa eu puxar uma integração aqui e a gente já vai conversando sobre essa nova funcionalidade da Ficton, tá? A ideia é apresentar um pouquinho para vocês alguns usos, mostrar como usa ele mesmo e abrir para perguntas, realmente, entender o que vocês querem fazer com esse agente DA e tentar ajudar ao máximo aí, dar umas ideias do que fazer, tá? Vamos lá, Tran, para ver aí? Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Tem algumas integrações aqui com a agente DA. Até gravei um vídeo sobre essa daqui, que é um dos jeitos, talvez, de você configurar um agente DA. E vou começar até explicando ela aqui para vocês. Então, é uma integração que faz a comunicação para a gente DA para ele mandar mensagem para alguém. Então, é uma coisa bem simples. Ele entende o que eu pedi para ele fazer. Então, eu vou pedir para ele mandar uma mensagem, sabe, para pessoa A, pessoa B, alguma coisa assim. E ele vai lá e manda mensagem para essa pessoa. Então, vamos lá. Essa integração tem alguns pontos bem importantes aqui que eu configurei para a gente guiar. Primeira coisa, eu usei um modelo, o GPT Farol. Poderia ser um Farol Mini, um 4.1 Mini. Menos que isso, eu não recomendo utilizar, tipo um 3.5 Turbo. Ele até funciona, ele tem tipo, a estrutura da Ficção permite que você utilize, mas é uma coisa que eu não acho que funciona muito bem. Tá? Se for usar um DALL-E, por exemplo, que é um modelo apenas para geração de imagem, não vai funcionar. Tá? É uma coisa que acho que é bom comentar com vocês. Então, utilizem modelos que vocês utilizam no dia a dia, nos chatbots de vocês, e quanto melhor e mais recente for esse modelo, melhor tende a funcionar seu agente DA, porque querendo ou não, é um tipo de tarefa complexa para realizar. Então, quanto melhor for esse agente, melhor vai funcionar a tua IA, basicamente. Então, tem algumas opções para utilizar. Aqui eu usei o GPT, mas eu poderia tranquilamente trocar aqui para o Cloud, por exemplo. Então, posso vir aqui, trocar para o Cloud e colocar lá um modelo que a gente tem aqui. Então, sei lá, botar um Sone 4, que é um tiro de bazuca, talvez um dos melhores modelos que tem hoje em dia, acabar sendo até demais para essa integração. Além do modelo, eu tenho configurado no Agente DA diversas perninhas, digamos assim, diversas ferramentas que a gente tem aqui na direita. E eu posso utilizar realmente qualquer ferramenta que exista na Ficção. Então, se eu quiser puxar aqui um aplicativo, qualquer um deles, eu consigo usar dentro do Agente DA. Então, ele tem a capacidade de executar qualquer um. Além disso, ele consegue usar o Requester e o JavaScript, tá? Então, você pode montar uma chamada para uma API, às vezes, que não tem um aplicativo na Ficção ou alguma coisa assim. Ele também vai funcionar bem. Então, essas são as partes que compõem ali o agente de A, e além disso tem a configuração dele mesmo, né? Então, configuração interna do agente de A. Tem algumas coisas, então tem o prompt, que é onde você vai instruir ele como que realmente ele tem que se comportar. Então, ele tem esse contexto por exemplo, eu estou usando aqui o enviar texto simples das API. Ele tem esse contexto, ele sabe que o texto simples das API serve para enviar um texto simples e para enviar mensagem pelo WhatsApp. Ele sabe que obter valores numa planilha do Sheets serve para você listar lá o que tem no Sheets e trazer essas informações. Ele sabe para que funciona, para que serve cada um. Mas ele não sabe como eu quero que ele use isso. Então, eu sempre vou especificar no meu prompt como que ele vai utilizar essa ferramenta que eu dei para ele. Então, é um jeito de reforçar esse comportamento e garantir que ele vai fazer o que eu quero que ele faça, e não só o que ele achar que é para fazer de acordo com a descrição do aplicativo. Então, eu recomendo muito que quem for utilizar esse agente de IA, descreva nele como colocar, como que ele vai usar cada uma das ferramentas que você deu acesso a ele, tá? Além disso, tem uma orientação geral de como que ele tem que se comportar. Então, você é um assistente de conversas, vai receber uma mensagem, indicando com quem você deve entrar em contato e o que deve ser falado com esse contato. Então, tem uma instrução bem clara. Talvez nesse caso aqui nem tanto, dá para você melhorar muito isso, mas eu estou explicando para ele o que ele tem que fazer, qual que é o objetivo dele. E é bom comentar que, por exemplo, aqui eu tenho um objetivo, eu tenho algumas regras. Se eu colocar alguma coisa que não está especificada aqui,
Então, por exemplo, esse agente ele é para enviar eu peço para ele enviar uma mensagem para alguém por mim. Então, em vez de eu enviar a mensagem, ele que vai enviar. Mas se eu pedir preview, faça uma ligação telefônica para tal pessoa, ele vai alucinar, porque ele não tem uma configuração de aplicativo para isso, ele não tem um prompt configurado como ele deve proceder quando isso acontecer. Então, é bem legal reforçar que ela vai executar tudo que você especificou para ela fazer. Claro, como é uma IA, tem coisas que são de interpretação da própria IA. Então, dependendo do que um usuário fala, principalmente em casos de atendimento, que eu quero montar um chatbot com GPT, por exemplo, quero montar, sei lá, alguma coisa que faz agendamento, qualquer coisa nesse sentido. Claro que a IA consegue entender muitas coisas, é uma IA, né? Então, ela tem essa capacidade de interpretar o que está acontecendo e adaptar para o contexto. Mas quando isso foge muito do que ela está treinada para fazer, com certeza que isso vai gerar algum problema, não vai executar conforme o esperado. Então, essas são as principais orientações que eu tenho para esse prompt. Uma coisa bem legal é colocar uma mensagem de entrada. Então, nesse caso aqui eu estou usando a ZPI. Então, eu tenho um webhook lá da ZPI configurado aqui no meu webhook. Toda vez que alguém mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, ele vai ativar essa integração. Eu vou usar essa mensagem que a pessoa mandou para mim na integração. Então, eu quero que esse agente de IA ele tem que ter alguma coisa que varia, digamos assim, nele. Se eu boto só um prompt, ao mesmo prompt sempre, ele sempre vai fazer a mesma coisa. Se eu coloco uma variável e eu oriento ele, entenda essa instrução do usuário e depois faça isso, ele, cada vez que eu dar uma instrução diferente, ele vai fazer alguma coisa diferente. Então é bem importante eu colocar uma variável, alguma coisa assim que permita ele fazer coisas de acordo com o que você pediu para ele fazer. E não só fazer sempre a mesma coisa. Mas tem alguns casos que pode ser interessante ele fazer sempre a mesma coisa também. Então depende do teu caso de uso. Mas acredito que na maioria das vezes você vai precisar de alguma instrução um pouco mais não tão fixa, digamos assim. Beleza. E acho que sobre o prompt é isso. A gente também tem o identificador de memória aqui. Então, o identificador de memória, ele serve para guardar esse histórico de conversa que o GPT fez. Então, digamos que eu estou usando esse agente para um atendimento. Quando você pergunta alguma coisa para ele, você quer que ele fique guardando essa informação. Porque às vezes você tem diversas perguntas que, no geral, formam um contexto. Vamos exemplificar. A IA listou para mim quais horários eu tenho disponíveis na agenda. Eu perguntei, viu, mas não tem nenhum outro horário disponível? Para ela saber se não. Ela tem que saber quais horários que ela passou antes, para depois pesquisar numa agenda primeiro alguma coisa, depois. Então é importante, em muitos casos, em muitas integrações, que a IA mantenha esse histórico de conversa. Então, esse identificador serve justamente para isso. Então, uma vez que você está numa integração, a integração em si já tem um identificador dela, digamos assim, e ele é combinado com o identificador de memória. Então, você pode colocar aqui um identificador de memória e aí você consegue rodar bem a sua integração. Eu recomendo colocar um número, geralmente. Então, sabe, você está usando alguma coisa para chatbot e tudo mais, é comum você colocar o número. Se não, aí depende muito do teu caso de uso. Uma coisa que você pode fazer também é não colocar nada. Então, nesse caso, que eu estou dando de exemplo aqui, que a IA vai mandar uma mensagem no WhatsApp para mim, eu não preciso de um histórico de mensagens, porque ela vai fazer isso uma vez, e eu não preciso que ela fique lembrando do que ela fez, não preciso que ela faça nada. Então, eu posso tirar completamente o meu identificador de memória. Então, para mim, faz sentido isso, mas depende muito da integração. E aqui que está o pulo do gato, digamos assim, nas variáveis de saída. E o que, que é isso? Eu consigo pedir para a IA gerar variáveis para mim. O que, que isso significa? Eu vou falar para ela, eu quero usar tal informação em tal aplicativo. Eu preciso que você gere essa informação para mim. Como que funciona isso? Vamos dizer que, vamos ver que até nesse caso, né, que eu tenho um aplicativo do ZPI, que ele está enviando uma mensagem para uma pessoa. Ele precisa de um número de contato, ele precisa de uma mensagem para envio. Eu não tenho isso na minha integração. O agente de IA vai buscar lá para mim o número da pessoa numa planilha, nesse caso aqui, então eu posso até abrir essa planilha aqui. Acho que ela. Deixa eu já troco a tela aqui para compartilhar com vocês. Então aqui. Aqui. Eu troco a tela. Vou colocar a janela inteira aqui.
já acho que resolve pra gente ficar trocando as abas. Então, aí. Então aqui é uma planilha que eu tenho, e essa planilha basicamente tem um nome, dois nomes, né, e telefones. E é o que ela vai consultar como se fosse minha base de contatos, minha agenda de contatos, digamos assim. Claro, eu posso assinar muito mais coisa aqui, nesse caso, como é só um caso de teste, eu coloquei só apenas dois números. E aí, basicamente, nesse primeiro módulo, eu estou colocando algumas informações fixas, eu não estou usando nada que a IA gerou de variável para consultar isso, eu estou solicitando essas informações. Mas aqui eu preciso que ela gere para mim, eu preciso que ela entenda o que ela buscou de informação, então ela vai entender o que voltou lá do Google Sheets e vai usar isso para enviar a mensagem. Então, basicamente eu dei uma instrução para ela fazer isso. Então, acho que... E mesma coisa para mensagem. Então a mensagem, eu dei uma instrução para ela que ela tem que entender o que chegou na mensagem inicial lá do usuário, que pode ser um áudio nesse caso aqui, ou uma mensagem de texto, e interpretar isso e gerar uma mensagem para envio. Então, essas duas variáveis que a gente está usando aqui nas APIs são coisas que a própria IA interpretou. Em um caso, ela interpretou o que veio lá da webhook, que estava como variável no prompt. Em outro caso, ela interpretou alguma coisa que ela pegou em tempo de execução. Enquanto ela estava executando, ela conseguiu essa informação no meio da execução dela. Ela entendeu isso, processou e gerou uma variável para mim. E eu consigo usar isso aqui na minha integração. Eu consigo usar isso aqui fora do agente IA também. Então, se eu vier aqui testar meu agente IA, eu vou ter que a mensagem talvez seja uma mensagem de outro teste, porque meu número está conectado lá na ZP ainda. Mas eu consigo, deixa eu ver aqui, manipular isso. Então vamos lá. Até bom mostrar essa nova funcionalidade aqui na Ficam para vocês, que é algumas coisas que facilitam o teste no webhook. Então eu posso vir aqui, eu posso editar o que está aqui para testar. Então, sei lá, eu tenho uma mensagem aqui que alguém me mandou, e eu vou colocar aqui, sei lá, o que eu quero testar. Então envie uma mensagem, equipe de atendimento, Ficam, dizendo que a Meet está acontecendo agora. Então, eu vou dar essa informação aqui para ele, salvar os dados de teste, e posso até fixar a resposta aqui para fixar. É basicamente, se eu quiser rodar a integração, clicar no rodar aqui, eu clico e ela roda instantaneamente, sem precisar necessariamente de um webhook batendo ou alguma coisa assim. Então, nesse caso que eu tenho que publicar porque eu alterei a integração, e se eu rodar, vocês vão ver que não bateu nenhum webhook. Ela já pegou, já começou a rodar automaticamente com os dados que eu deixei fixos ali na entrada. Então, essa é uma funcionalidade bem legal para a gente poder testar. Eu vi que tem algum erro aqui. Não sei o que pode ser esse erro. Pode ser algum erro até do próprio... Agora ou mais no final? Opa, não escutei, desculpa. Pode fazer pergunta agora ou mais no final, por gentileza? Pode falar. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, você colocou as ferramentas ali, o Google Sheets e a API relacionado com a gente de IA, beleza. Ela vai saber o que ela tem que acionar com base no prompt que você digitou? Porque, Isso. tipo assim, não existe um flow ali, necessariamente falando, né? Você Sim. só falou, tá aqui as ferramentas, tá aqui o prompt, e ela vai se virar para poder saber qual executar primeiro, qual vai ser a saída, ela tem essa inteligência total aí. Exatamente isso. Então a Nossa, ideia é que a própria IA ótimo. decida quando que ela vai executar. Entendi. E aí, nesse caso também, eu posso seria interessante para quando a gente vai fazer um reg lá, por exemplo, que eu vou bater numa API de um banco de dados, pegar um select, pegar os dados e voltar. Então, vamos supor ali, eu poderia fazer um requester, e aí eu poderia colocar no prompt que, ó, os dados que você pegou com base no requester, você vai usar para fazer tal e tal coisa. Seria isso? Isso, exatamente isso. Entendi. Não, Então perfeito. você pode... É interessante você colocar, principalmente quando você vai usar o que veio em uma resposta no aplicativo. Você vai usar em outro aplicativo que está dentro do módulo IA, igual aqui, eu estou usando o que veio do Sheets no API. É interessante você colocar isso aqui como variável de saída aqui. Você descrever, ó, essa variável é o que veio do banco de dados, por exemplo, que você vai, sei lá, às vezes ela vai manipular um dado. Você tem que entender que isso aqui é assim e me retorna num formato JSON, por exemplo. Você pode fazer isso, você pode pedir para ela retornar um formato estruturado para você e isso aí funciona bem. Pô, e isso daí é assertivo? Tipo assim, se eu rodar isso, sei lá, 200 vezes, ela vai conseguir encaixar isso 200 vezes? Ou ela tem uma taxa, assim, de
sei lá, 200 vezes, 10% ela não entende erro, por exemplo. Isso Depende pode muito do acontecer? modelo. Uhum, Pode acontecer assim, tipo, depende muito do modelo de IA. Eu uhum, acho que quanto melhor o modelo que você tiver, mais chance de dar certo sempre ele vai ser. E depende também da tarefa que você está fazendo. Então tem coisas que, por exemplo, às vezes é uma tarefa muito difícil para IA fazer, uhum, e aí também tem uma chance maior de erro. Porque eu já testei de coisas que são, tipo assim, simples, tipo isso aqui, é bem mais difícil acontecer com frequência algum tipo de erro. É muito comum ele passar certo todas as vezes. Então, entendi. depende de alguns fatores, mas a gente está mexendo com IA, então sempre tem aquela chancezinha ali de acontecer algum tipo de erro e ele lá entender também. Uhum, entendi, perfeito. E aí, desculpa aí, pessoal, ficar perguntando bastante coisa. E para esses casos que eu vejo assim que eu tenho uma menor assertividade, aí seria interessante fazer um flow mesmo, né? Tipo, ser algo mais assim, chumbado, entre aspas, né? Onde eu Sim, pego ali a saída e eu mesmo monto a saída para jogar ali num request, no ZAPI, o que for ali, né? sim, se tiver a É assim que possibilidade você de fazer indica, isso, né? com certeza, Uhum, com certeza. Se for uma coisa mais complexa, assim, se vê que a IA não está dando muito conta, aí realmente uhum. pode ser que seja interessante montar uma integração mais completa ali mesmo. Entendi. Não, perfeito. Obrigado. Né? É... Lembra que eu estava comentando? Tinha que rodar, né? Só para testar. Então, eu vou até aqui rodar o teste pra gente já e ver como que ele vai se comportar. Então, no help upstream. Será que é o meu. Cloud, deixa eu voltar pro GPT, que o GPT eu confio mais que funciona aqui. Cloud às vezes dá uns probleminhas. Mas vamos lá. Parou. Acho que eu esqueci de colocar alguma conexão aqui. Então, tá certo. Tá certo. Salvar mesmo assim. Hum. Cara, tá com algum probleminha aqui. Deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. Conexão. Pode ser a conexão do Cheats. Pode ser a conexão dos API. Todas elas estão certas. Vamos fazer o seguinte. Pegar do zero esse a gente der aqui. Botar ele pra rodar. Então, na verdade, já tem um aqui em cima que tá quase igual, né? Então, deixa eu excluir ele. Clicar o de cima. Jogar ele para baixo. Reorganizar tudo aqui. Vamos colar esse texto aqui. Vamos ver. Vamos lá. Devo ter feito algum errinho em alguma configuração ali que eu não percebi. Tá, então aqui, igual, acho que eu estava comentando que a gente pode utilizar as variáveis que ele gera tanto dentro do agente IDEA quanto fora. Então, no final, quando ele executa, ele me manda no resultado, no result, todas as variáveis que ele gerou, e aí você consegue usar isso fora do fluxo. Então, você pode usar ele não só para usar ferramentas dentro do agente IA, mas também pode usar isso fora. Isso pode ser útil em alguns casos também. Vamos lá. Hum, pois é, podia ser um Google Sheets mesmo, mas não sei. Aqui eu quero mostrar um pouquinho para vocês como funciona o log do agente IA. Então, uma coisa bem importante na Fic1 são os logs, né, para você poder entender exatamente o que está acontecendo na sua integração. Então, se eu clico em qualquer log lá, vai aparecer para mim, pô, na entrada, o que chegou no webhook, o que aconteceu. Eu consigo ver todas as informações que passaram por ele. Se eu clico no log, eu sempre vou ter uma informação mais detalhada do que só em entrada ou saída. Então aqui eu tenho esse JSON, eu tenho um jeito, talvez eu acho melhor pessoalmente de ver algumas informações. Isso para todos os aplicativos. Então não é diferente no módulo DA. Eu tenho tudo que entrou, eu tenho a tarefa que eu pedi para ele fazer, eu tenho a descrição das variáveis e tudo mais. Eu tenho o que ele me retornou, então as variáveis que ele fez, como ficaram, eu tenho tudo aqui. E eu tenho o log. Então eu tenho mais detalhadamente ainda quais informações eu tenho, o que está acontecendo e tudo mais. E, e no agente IDEA em específico, eu tenho uma peculiaridade. Ele é muito parecido com o que a gente tem no For Each hoje em dia na Fic1, que é essa parte aqui de passar página. Então, se eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor, a gente tem aqui 1/2. Como o agente IDEA, ele é como se fosse um loop, tá? Ele vai executar diversas vezes. Então, enquanto ele precisar fazer chamadas para ele, vai fazer. Então, ele vai fazer alguma coisa, vai tentar executar depois uma ação dentro da Fic1, depois ele vai chamar outra vez a IA e vai continuando e ele vai entendendo, pô, ele pode chamar quantas vezes ele quiser alguma coisa. Então, por isso a gente tem que especificar muito bem
quantas vezes e como ele tem que chamar. Então, tipo, eu posso falar, ó, você tem que mandar 2 vezes essa mensagem. Ele vai conseguir mandar 2 vezes. E para a gente poder acompanhar o que, que ele realmente fez e como que ele funcionou, a gente tem essa paginação. Então, cada um item é uma execução de aplicativo que ele fez. Então, aqui ele executou primeiro o Google Sheets e depois ele executou as API. Eu cliquei fora. Então, a gente tem aqui essa parte de poder passar a página e ver realmente como que ele executou, e aqui está na ordem que ele executou. Então, ele executou primeiro esse aqui e depois o próximo. Uma coisa bem parecida com o Farit, né? Quando a gente tem diversas execuções em loop, ele acaba sendo com o mesmo tipo de interface. Então, e os logs internos, tá? Os logs dos aplicativos, você consegue também dar uma olhada bem aqui o que está acontecendo e ver como se fosse, realmente é um log normal, né? É um aplicativo normal da Fikion que a gente adaptou para colocar dentro da gente DA, tá? Então, acho que do que eu queria mostrar para vocês, principalmente da GCA, era isso. O GCP, a verdade, o GCP tem alguns problemas hoje, até às vezes no login com o Google, em algumas plataformas, não só na Fikion também aconteceu alguns problemas. Pode ser que seja isso mesmo. Mas basicamente, o que eu queria apresentar para vocês da gente já é isso. Eu agora quero mostrar um pouquinho funcionando esse cara aqui. Então, esse a gente já, ele, como eu comentei, eu vou mandar para ele uma mensagem e ele vai mandar, vai buscar os contatos que ele tem aqui na planilha e vai mandar mensagem para alguém. Então, vamos ver ele rodando. E eu só não sei se por eu ter editado vai funcionar bem, acho que vai. Então, vamos lá. Vou mandar um olá. Um olá não vai fazer nada. Envie uma mensagem, acho que é Guilherme que eu botei aqui. Isso. Para o Guilherme, dizendo que o Meet está ao vivo. Então, deixa eu desfixar e vamos rodar aqui para a gente ver se estou executando juntos. Então, chegou o webhook e chegou a mensagem. Opa, acho que ele não carregou o log ainda, porque ele está executando. Então, a gente dele tem um tempinho para executar, tá? É bom comentar isso. Então, toda a IA tem aquele tempinho de processamento, mas a gente viu que aqui foi até bem rapidinho. Então, quando eu clico aqui, vem lá, e a mensagem que eu enviei. Envie uma mensagem para o Guilherme dizendo que o Meet está ao vivo. E quando eu clico aqui, opa, a gente já consigo ver que ele fez, executou ali, tem todas as instruções que ele teve. A saída, então a mensagem e o número. Então, a mensagem que ele enviou foi: Olá, Guilherme, o Meet está ao vivo, venha se juntar a nós. E o número foi o que estava ali na planilha. Se a gente clicar aqui, eu consigo ver exatamente em cada uma das execuções, que ó, na primeira ele viu tudo que tinha na planilha, então ele retornou lá os 2 telefones que a gente tem. Aí na segunda execução, ele foi lá e mandou a mensagem pela ZPI. Eu vou testar também com áudio, que é a rota de cima. Então, eu coloquei aqui um roteador com filtros, né? Então, se tem um áudio, ele vai para a rota de cima, se tem uma mensagem de texto, ele vai para a rota de baixo. Então, vou colocar lá e vou falar agora. Envie uma mensagem para o atendimento Fique On, dizendo que a Meet está ao vivo. Eu acabei não rodando aqui para a gente ver ele execução em tempo real, mas só esperar ele terminar de executar que já aparece logo aqui. Então, acho que ele já executou, então deve ser esse aqui. Então, a gente vê lá, entrou, entrada vem um URL de áudio. Então, tem todas as informações do áudio, do contato e tudo mais. Ele veio aqui, ele foi para o filtro de cima, porque identificou que tinha aquela variável com áudio. Eu fui lá e fiz o download daquele áudio, digamos assim, aqui na Fikion, que é um requester com um get no áudio. Eu fui lá e mandei isso aqui para o GPT. Então, eu mandei para o GPT lá dar uma olhada no que está acontecendo e fazer a transcrição. E aí ele me retornou, ó, enviou uma mensagem para atendimento Ficom, dizendo que a Meet está ao vivo. E aí depende, claro, da IA também entender e interpretar isso. Como a gente está passando por uma IA para fazer a transcrição, é normal ela errar um pouquinho, principalmente ela está tentando entender um áudio e transformar para texto. Ela comete alguns errinhos de palavras pequenas ali, geralmente, mas o contexto geralmente ela acerta. E aí, tá aqui, mandou lá a mensagem, e a gente vê lá que ele primeiro buscou na planilha, igual antes, foi lá, buscou as informações, e depois mandou lá na ZAP aí pra gente a mensagem, tá? Então, a mensagem que ele mandou lá foi: Oi, atendimento Fiquião, gostaria de informar que a Meet está ao vivo agora. Então, o funcionamento e as principais funcionalidades assim do Agente DA já consegui explicar bem para vocês. Queria saber se tem alguma dúvida sobre ele, alguma pergunta para trazer também aqui. Podem ficar à vontade para falar, tá?
Guilherme, eu tenho mais uma dúvida, que é sobre a memória que você explicou. Você colocou 1, 2, 3 ali, né? Que seria um identificador da memória, supondo que vai ter um contexto, né? Sim, sim. Onde estaria aquele 1, 2, 3? Seria anexado aonde? Assim, como que ele entende que qual ferramenta, ou como eu estou salvando esse contexto com aquele identificador, por gentileza? Vamos supor que fosse o número também, né? Enfim. Assim, onde estaria esse identificador? Seria num Redis? Seria ou é algo já embutido nele? Como que ele trabalha nesse sentido, por gentileza? Tá. Se você ver, eu acho que outros agentes às vezes tem até a opção de você escolher, né? Se quer botar no Redis, se quer botar num armazenamento interno lá, se quer botar em algum outro tipo de banco. Aqui a gente ainda não disponibilizou essa parte de escolher um banco, a gente preferiu deixar alguma coisa mais fácil, embutida mesmo no GTA, e a gente salva já essa informação, salva esse contexto por algumas iterações que a gente fala, então ele vai se atualizando ali, mas é uma coisa mais interna, já embutida mesmo no GTA. Não tem a necessidade de configurar um banco, configurar um Redis, nem nada assim. A própria Ficon já faz gerenciamento desse contexto para você poder utilizar na integração, tá? Então, o identificador é o jeito que ele vai buscar essa informação internamente na Ficon. Então, eu vou usar esse identificador, também eu vou usar o fluxo que você tá. Então, cada identificador é exclusivo de cada integração. Então, se, por exemplo, você tiver 2 números de telefone diferentes integrados lá num agente IDA, em 2 integrações separadas, e está usando o número de telefone como identificador. Como são integrações separadas, as conversas também são separadas. O identificador, ele, além de usar o número, ele usa qual é o ID da sua integração para saber ali, para poder identificar esse tipo de informação, tá? Certo. Então, com base nisso, você define quantas iterações vão ter, ou isso é algo também muitas. E, por exemplo, eu quero deixar esse contexto por 2 dias, sei lá, 48 horas, depois apaga. E também eu consigo parametrizar isso, ou isso com o tempo ele vai apagar? Como é que funciona, por gentileza? Se não me engano, a gente guarda até 30 mensagens e quando chega a próxima mensagem, a mensagem 31, a gente apaga a primeira mensagem e coloca essa por último. Então ele fica com 30 mensagens no máximo acumuladas e, se não me engano, ele tem um tempo ali de 48 horas ou 24 horas de inatividade daquele identificador. Então, se não aconteceu mais nada naquela conversa por tanto tempo, acho que é 48 horas, ele apaga completamente aquele histórico. Então eu tenho que confirmar esse tempo, tá? Não tenho certeza, vou ver com o pessoal ali, mas eu sei que ele tem um tempo ali que depois disso ele apaga esse histórico e tem que ter um período de inatividade. Então ficou um tempo sem realmente ter nenhuma conversa, nada naquele identificador, ele apaga ali o histórico. Ah, legal. Muito bom. Facilita demais. Esse controle é feito automaticamente. Com Obrigado. certeza. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem alguma coisa que vocês gostariam de ver aqui construindo no Agente A com vocês? Alguma coisa que vocês imaginam que seja interessante mostrar? Muito tranquilo ainda. Estou começando aqui, estou explorando bastante, mas agradecer muito aí esse contato seu, né? Eu acho que para a gente aqui é essencial isso daí. E essa sua acessibilidade aí é fantástica, né? Muito bom mesmo. Legal, legal. Com certeza, isso sempre vai ter, tá? Sempre vai ter as meets, sempre tem as meets com o pessoal do suporte também aqui. Então é uma coisa que no grupo também sempre podem mandar perguntas ali que eu sempre tô olhando. E sempre que possível respondendo tudo ali também. Então esse contato aí é a próxima coisa que a gente valoriza muito aqui na Fiquion e sempre vai ter, tá? Guilherme, uma pergunta aqui. Diga. Deixa eu te falar, eu tô com um plano aqui, que é, por exemplo, uma criação de um chatbot, né? Para Certo. criar, para ele criar uma planilha para o cliente. Então, por exemplo, o cliente lançando, falar para o chatbot os gastos que ele tem por mês e o bot jogar na planilha, entendeu? E no final do mês ele juntar toda essa planilha e enviar para o cliente completo, entendeu? Você acha que esse agente da IA consegue fazer isso? Consegue sim, acho que dá para até mostrar mais ou menos como seria a integração. Aham. Então sei lá, Mostrar. segurança de financeiro mais ou menos, né? A pessoa vai falar quanto gastou e ele vai Isso, jogar isso pra planilha. exato. Então aqui, pô, talvez até faça um desse pra mim, tá? Pra me organizar melhor ali. Claro, é Mas muito é bom, né? uma boa ideia, uma boa ideia.
Então, seria algo mais ou menos assim. Você pode escolher a que você preferir aqui. Deixa eu usar o Cláudio dessa vez. Que me falaram ali que o meu erro era por conta dos cheats mesmo. Já me deram uma ajuda aqui. Por que ele não tá puxando? Deixa eu ver. Estranho. Não tô dando sorte com o Tropic hoje. Vamos com o GPT mesmo. Aqui. E vamos lá. Tá. Modelo pode ser qualquer um, tá? Acho que, igual eu falei, recomendo um Faro Mini pelo menos. Acho que nesse caso o Faro Mini já vai entender muito bem, porque é uma coisa acho que relativamente simples. Então, deixa eu até botar o Faro Mini aqui. O bom do Faro Mini é que ele é bem barato para usar, então acaba que funciona bem. Bem mais em conta, né? Com certeza. E ele seria basicamente assim. Seria ter um Google Sheets, que seria adicionar linha na planilha. Eu colocaria, sei lá, uma conexão aqui, o dedo da planilha e tudo mais. E deixa eu ver. Página 1. E sei lá, os valores aqui a gente já preenche daqui a pouco. Então aqui eu vou ter a primeira parte da planilha. E eu acho que ele só vai ter essa ferramenta, né? Pelo que entendi ali, ele vai chegar alguma informação lá na Webhook, alguma coisa assim. É, E aí deixa eu aí. te falar, será que eu consigo fazer algum suporte para ele criar, por exemplo, putz, sei lá, seja a cada um mês ele criar um gráfico dos gastos, tipo, Acho que sim, tipo. como que eu gero um suporte desse, cara? Tá. Teria que ter, acho que talvez dois agentes da mesma integração. Tipo, ó, É, teria que ser um para fazer esse gráfico e o outro para enviar, né? dá até pra colocar no mesmo agente, tipo. Aham, Mas eu recomendaria dividir, tá? Uma coisa que é dividir, um né? contexto que a galera sabe, que a galera utiliza bastante já com IA, é que, tipo assim, quanto mais instrução você coloca, mais coisa diferente você coloca pra ela fazer, mais chance ela tem de dar problema. De Aí ela errar, lida bem né? com situações mais, tipo, Uhum, com coisas menores, talvez. Então, você dividir uma ação maior em mais de uma IA, quando for possível fazer isso, é uma coisa legal de fazer e que funciona muito bem. Então, tem até alguns frameworks que a galera usa, por exemplo, o Creo AI lá, é um framework até brasileiro que a galera usa para construir integrações com IA, que tem justamente esse conceito de separar em diversos assistentes para depois construir uma coisa só. uhum, E nesse caso, acho que é uma boa fazer isso. Então, tipo, entender ali com a IA quando a pessoa está perguntando, quando a pessoa está mandando um gasto ou quando ela está perguntando um relatório. Então, se a pessoa entendi. pedir um relatório, você entende, tipo, dá para colocar até um agente ideia só para entender isso no começo, ou um prompt normal pré, talvez, e Uhum, falar para o GPT, ó, entenda a pergunta da pessoa, se for um envio de mensagem que tem um valor que ela gastou, vai para tal caminho, aí se for outra coisa, retorne outra informação e ela vai para outro caminho. Então, entendi, velho. seria Seria algo tipo assim, um prompt para o GPT e Uhum, você colocaria um roteador aqui. Deixa eu organizar aqui melhor. E colocar, sei lá, duas rotas aqui. Aí, em uma das rotas você colocaria esse cara que manda para a planilha. Em outra das rotas você colocaria esse cara que faz o relatório. Então esse relatório você ia ter que entender ali, pô, provavelmente ele ia ter que obter valores da planilha. Opa, primeiro sheets. E depois você teria que enviar para a pessoa, seja por ZPI, qualquer outro lugar que você estiver realmente comunicando com a pessoa. Eu vou colocar aqui ZPI como exemplo. E depende como você quer o formato desse relatório também, né? Se é alguma coisa que às vezes é um HTML, por exemplo. Você pode usar um Gmail e pedir para a IA gerar para você um HTML com gráficos falando o total de gasto. É uma coisa que funciona. Então você pode até falar para a gente, uma das variáveis aqui vai ser, sei lá, o gráfico final. Você fala assim, ó, interprete as informações dos sheets e gere um HTML contendo um gráfico de gastos. Aí você pode especificar como é que você quer esse gráfico, para dar um exemplo desse gráfico aqui e tudo mais. E aí seria mais ou menos isso, sabe? Aí ia ter uma parte aqui para entender e colocar na planilha, e se a pessoa perguntasse um resumo ali, aí ia para a parte de cima, e aí funcionaria mais como a parte ali de gerar a parte de baixo ali para guardar na planilha, na segunda parte para gerar um resumo ali do que aconteceu.
Deu pra entender bem? Deu, ficou tranquilo. Show de bola. Guilherme, só uma dúvida. Uhum. É, Pode falar. tem como criar um fluxo de comentários do Instagram ou de agendamento de postagens no Instagram? Hoje em dia ainda não, tá? A gente tá cadastrando ali o aplicativo que permite a comunicação com o Instagram. É uma coisa que não é tão simples de fazer pelo Requester por conta da autenticação do Meta. Então, acredito que não tenha como mesmo fazer hoje em dia na Fikion. Mas a gente já está cadastrando, está com um plano ali de cadastrar diversos aplicativos novos, e um deles é o Instagram, e aí vai permitir toda essa parte ali de tanto reagir, talvez, publicar, fazer esse tipo de situação ali com o Instagram, beleza? Ah, beleza. E a última dúvida é, esse novo agente de IA nos fluxos anteriores, eu consigo também substituir onde estava somente o chat GPT ou não? Tanto faz. Então, ele é uma coisa diferente, ele funciona diferente, ele tem algumas opções a mais, algumas coisas que são próprias dele. Você pode tranquilamente ir lá na sua integração e excluir o GPT e colocar um agente no lugar. Eu recomendo ali entender bem como que ele vai trabalhar ali, para ele fazer as mesmas coisas que o GPT, ou talvez adaptar a sua integração um pouquinho, dependendo do que você quer fazer, mas você pode substituir à vontade, sim. Ah, ok. Obrigado. Nada. Uma coisa, tipo, muita gente utiliza os chatbots da Fikion, tá? Pra fazer chatbot mesmo, né? Que é o perfil dele. E tá até aqui um spoiler que o Chatbots V2 logo vem aí. Semana que vem acredito que ele já sai para todo mundo utilizar. Uma versão melhor e mais estável e mais fácil de usar. E o agente dele não substitui completamente chatbots, tá? Principalmente por conta do acumulador. Acho que é o principal ponto que ele tem. Então ele tem essa lógica de você acumular mensagem e depois gerar uma resposta só para múltiplas mensagens. Então, posso mandar 25 mensagens lá, se for tudo uma atrás da outra, e ele vai esperar você realmente terminar de mandar as mensagens e depois responder. É uma coisa que o agente IA não tem, mas fora isso, se isso não for uma preocupação para vocês, pode substituir ele pelo agente IA sim. Então a gente tem algumas ferramentas ali que permitem coisas diferentes, talvez, mas ele funciona também tranquilamente como agendamento, mas muitas vezes o chatbot vai ser uma opção melhor para fazer essa parte de atendimento e de chatbot mesmo. Né? Beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou continuar disponível nos grupos ali e tudo mais. Quem tiver qualquer dúvida, manda para mim lá também. Eu vou dar uma olhada sempre. Se precisar, eu gravo um vídeo, mando no grupo também explicando alguma coisa. Por enquanto, eu vou fechar a Meet aqui. Agradeço a todo mundo que participou. Amanhã vai ter outra Meet às 4 da tarde também, com o pessoal do suporte. E semanalmente a gente sempre tem toda segunda, quarta e sexta, das 4 às 6 da tarde, meets aí sobre o modo, ou sobre todas as funcionalidades da plataforma para tirar qualquer dúvida, beleza? Ô, Guilherme, Fechou, só valeu, uma Brão. sugestão, Uhum. se puderem gravar pequenos vídeos tutoriais, ajudaria muito a comunidade, tá? Com certeza, E é uma ainda coisa que a mais gente está pensando com bastante em relação, fazer. ainda mais com relação a todas essas atualizações, porque isso aí para quem está iniciando é fundamental. Só uma sugestão, eu sei que vocês já estão fazendo, mas fica aqui um comentário e parabéns por essa postura aí da empresa, por disponibilizar esses momentos de tirar dúvida e também esses vídeos, né? Com certeza, obrigado. Então acho que é isso, pessoal. Valeu, até mais. Valeu, pessoal.